Olá pessoal, tudo bem? Essa live ela faz parte de um projeto. Para quem está assistindo no gravado, essa é uma live que faz parte de um projeto meu que se chama Mentoria com o Dr. Ed. E hoje eu convidei a doutora Ana Luísa para participar e eu vou aqui, ela já está aqui na live. Oi Ana, tudo bem? Olá, doutor Ed, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado, viu, por ter aceito o meu convite. Eu estou muito feliz. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a honra de falar com o senhor. Poxa vida, que alegria. Eu vou falar aqui um pouquinho do projeto. Na verdade, esse é um projeto de mentoria que eu faço com vários médicos. Então, assim, essa mentoria, eu convido médicos, então, que são ou alunos meus ou também seguidores, como é o caso da doutora Ana, para a gente conversar sobre técnica de cirurgia dermatológica, a gente falar sobre gestão de carreira, de consultório e tudo mais. Na verdade, esse projeto, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que vocês dominem a técnica da cirurgia dermatológica e assim consigam agregar valor aos seus atendimentos, às suas cirurgias e, consequentemente, aumentar o faturamento, tá? E quem sabe, claro, alcançar 5K de faturamento em cada cirurgia dermatológica. Então, eu espero que todos aqui consigam, porque isso não é fácil, mas isso é possível. Então, eu convido a todos que participem aqui da live, que divulguem a live, mandem aí pelo aviãozinho aí embaixo para os seus colegas que possam se interessar, porque nós vamos discutir aqui assuntos muito interessantes, tá? E vou pedir que vocês cliquem ali no coraçãozinho à direita embaixo para que o Instagram divulgue essa nossa live. Então, Ana, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua história, como que você me conheceu, tá bom? Sim, eu sou médica aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Sou Que natalena legal. Tá, e me formei em 1998 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. tá, Minha carreira começou quando eu fiz a residência aqui mesmo e em seguida tá. para Marabá, no Pará. Olha, Marabá, no Pará, e fiquei 9 anos lá. Aí, em tá, consulta clínica, fazia muita cirurgia lá. E em 2010 voltei para Natal, onde eu tá, aqui, né? E sim, recomecei minha carreira alternando o trabalho como médica clínica geral e dermatologista. E tá, aí, hoje em dia, eu estou com o meu tempo dividido ainda, mas querendo fazer um upgrade, fazendo mais cirurgias, tentando fazer o aumento do público particular, sim, toda essa fase, por ter tido que recomeçar no meio, né, depois de 10 anos, eu agora sim. estou tentando voltar a se atender mais particulares. Muito bem. Então você já está aí em Natal há 11 anos, mais ou menos, é isso? Vai fazer 11 anos. Eu acho que fez 10 anos há 3 meses, Ah, muito bem. E Isso, você, como que é a sua vida aí de trabalho? vou falar da parte enfim, eu sou clínica geral eu tenho um emprego como clínica geral no plano de saúde, Tá, e tenho meu consultório, na verdade eu alugo horários, certo. e ainda atendo muito plano de saúde, começou a aumentar agora um pouco o público particular, e eu Certo. deixo 1 ou 2 dias por semana de cirurgia. Ah, muito bem. Mas tudo isso pelo convênio. A maioria pelo convênio, agora está começando a aumentar a parte particular, sabe? Tá. Na verdade, o que que acontece? Eu recebo muitos alunos aqui no curso Hands-On e eles falam, gente, a sensação que dá é que no convênio a gente trabalha, 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 trabalha e chega no final do mês, às vezes a conta nem fecha ou É, sobra muito pouco. é, Não é essa sensação de muito é trabalho, muito esforço para pouco resultado?
E é bastante frustrante, né? Então, por isso que o foco da gente deve ser, sim, o paciente particular. Porque é o paciente particular que vai dar a liberdade para nós, né? Mas existem várias técnicas, na verdade, para a gente focar ali no atendimento particular, né? E eu queria saber, então, o que você teria de dúvida, o que você gostaria de me perguntar, como eu posso te ajudar? Olha, uma dúvida que eu tenho é se talvez seja algo até contratual, que eu não tenha prestado atenção, alguma coisa assim, em relação aos convênios, se existe a possibilidade da gente ficar atendendo os convênios nessas consultas, né? Que são direcionadas pelo convênio e fazer as cirurgias particulares desse De forma público aí. Uma dúvida que eu tenho para eu não me desvencilhar de uma vez dos convênios, já que ainda não me sinto segura para isso, entendeu? segura para largar, sim. Uma dica que eu daria para você, você então aluga horários em algumas clínicas, é isso? Você É, paga pelo horário ou você recebe como porcentagem? eu pago horário. O horário que você ocupa lá, né? Eu acho que uma dica que eu daria para você é que você primeiro separasse os atendimentos particulares dos convênios. Sim. Porque o paciente particular, ele tem uma necessidade completamente diferente do paciente de convênio. Uhum. Então, quando eu comecei minha carreira lá, quase 30 anos atrás, eu alugava horário também, Uhum. em consultório. E daí, o que acontecia? Lá era um atendimento de convênio, mas eu queria dar alguma coisa diferente para o meu paciente. Então, o local era muito frio, que eu digo assim, era muito pouco aconchegante, muito pouco acolhedor. Sim. Então, eu coloquei, eu queria pôr um tapete lá na sala. Mas os outros médicos não queriam tapete na sala. Então, o que eu fazia? Eu pedia para a secretária, antes de eu atender, que ela colocasse um tapete ali onde o paciente, Sim. onde ficava a cadeira do paciente. E eu queria enfeitar um pouco a sala, então eu coloquei uns quadros ali, mas a secretária colocava o quadro ali antes de eu começar o atendimento. Sim. Então, eu acho assim que a gente deve fazer aquilo que caiba no nosso bolso, né? Ninguém deve dar um passo maior que a perna. Faça Uhum. aquilo que é possível, mas é fundamental a gente agregar valor. Então, Sim. como que a gente vai agregar valor? O paciente tem que sentir, o paciente particular, ele não se importa de pagar. Isso é uma coisa da nossa cabeça, da cabeça do médico. Ah, se eu cobrar mais caro. Então, por exemplo, a média de preço de uma cirurgia dermatológica para exérese de um nevo no Brasil é em torno de R$ 350. Eu Uhum. acho absurdo, isso é muito pouco. Uma cabeleireira cobra muito mais para pintar o seu cabelo e cortar, por exemplo, ou fazer um tratamento químico, né? O convênio paga para fazer uma biópsia ungueal R$ 16. A manicure cobra absurdo. Depois você tem que pagar os impostos, você tem que pagar o aluguel da sala, quanto que vai sobrar para você, né? E a manicure cobra muito mais que isso para poder fazer suas unhas. Então, existe uma inversão de valores terrível hoje. Então, médicos trabalham demais e são extremamente mal remunerados. E recai sobre nós uma responsabilidade imensa, né? É. Então, nada mais justo que a gente seja muito bem remunerado. Mas isso depende da gente. Então, começa dentro da gente essa trajetória. Então, eu diria para você assim, separe um pouco dos atendimentos. Então, por exemplo, você tem um paciente particular, então você atende ele no horário separado do convênio. Então, sei lá, você começa a atender no período lá, começa com particular, depois você termina com convênio. O que não dá é para você mesclar um com o outro. O paciente particular fica esperando o atendimento de convênio, porque vai ficar aquela muvuca. Porque o convênio você tem que atender volume, né? Então tem que atender com uma certa rapidez. E o paciente particular, ele quer toda uma atenção, desde o atendimento da secretária, a sua consulta, tem que ser uma consulta de 1 hora. Tá? É. Não dá para fazer uma consulta rápida num atendimento particular. Então, tudo isso é muito importante. Agora, voltando lá à sua pergunta, desculpa, eu acabei enveredando. Então, na verdade, o médico não pode, se ele é credenciado do convênio, ele cobrar particular para fazer uma cirurgia. Cirurgia, não, né? Ele não pode. Eu acho que Porém, achava isso já. Porém, existem algumas cirurgias que são estéticas e o convênio não cobre. É a mesma coisa você fazer uma toxina e querer que o convênio cubra. Ele não vai cobrir Não. preenchimento, toxina, nada disso.
Então, existem algumas cirurgias que são estéticas, e você mesmo pode dizer para o paciente, olha, isso aqui não é uma doença. Então, por exemplo, se tivesse que fazer uma biópsia de uma lesão suspeita, isso o convênio vai cobrir. Então, você não pode cobrar particular de um paciente do convênio. Mas, por exemplo, o paciente tem um chantelasma, você fala, olha, isso aqui é uma cirurgia estética. O convênio não cobre isso. Eu só faço particular. Por exemplo, acrocórdons. Isso também não é uma doença. Então, você fala, isso daqui é um tratamento estético. Ceratose seborreica, mesma coisa. Agora, cisto epidérmico, você tem que fazer pelo convênio, lipoma tem que fazer pelo convênio, eczeres de um nevo, até que um nevo intradérmico, você até pode dizer que é uma cirurgia estética, e é mesmo. Né? Se não for uma lesão suspeita, um nevo melanocítico, então você pode cobrar particular um nevo. Então, esse nevo que todo mundo cobra 350, os médicos muitas vezes me perguntam, quanto que você acha que a gente deveria cobrar para fazer uma ecséria de um nevo intradérmico? Eu digo que, assim, pelo menos o valor de uma toxina. Então, depende da região do Brasil, a toxina tem um valor diferente, um preço diferente. Então, eu sugiro que comecem a cobrar pelo menos o valor da toxina, porque o valor que eu cobro aqui começa em 5K, mais ou menos, aproximadamente, para tirar um vaso, por exemplo, um fuso, uma elipse simples, 5K, vai até mais ou menos 15K. E os pacientes pagam tranquilamente, sem nenhum problema. Então, é importante a gente conseguir agregar valor para que o paciente pague com tranquilidade. Né? É a mesma coisa, a gente vai num restaurante bom e caro, não vai? E a gente não paga e acha que valeu a pena? É a mesma coisa a cirurgia dermatológica. A gente precisa agregar valor e o paciente sentir que valeu sim aquilo que ele pagou. Mesmo que alguém questione, um familiar, nossa, mas a doutora Ana Luísa é muito cara, você pagou tudo isso para tirar essa mancha aí do olho, o chantelasma? E a paciente vai dizer, sim, eu pagaria até mais, porque o tratamento que a doutora me oferece vale muito para mim. Tem um valor muito grande. Então, eu pago sim, entendeu? E olhe só, doutor Edson, Sim, no meu começo de carreira, como eu saí de Natal e fui para o interior do Pará, e lá nós éramos. Teve uma época que éramos 3 dermatos, mas teve uma época, logo que eu cheguei, era só eu, de dermato na cidade e região, eu diria. E sim, lá eu comecei atendendo alguns convênios e muito rapidamente eu passei a atender só particular. que No interior, bom. eu consegui, no meu início de carreira, algo que hoje eu persigo, Sim, porque eu entrei na dança dos convênios quando dos eu vim convênios. por necessidade, porque eu tinha que recomeçar e começar do zero, eu não tinha margem para ficar esperando uma clientela particular surgir, né? Sim, sim, Então eu sei exatamente que o cliente ele paga feliz. exatamente. Porque você soube agregar valor. Então, o Sim. paciente ele paga e fala que valeu a pena. E Uhum. aí, eu ia te perguntar, Ana, e como que Uhum. você tem feito então? Você trabalha todos os dias? Eu trabalho 4 tardes por semana com consulta e Sim. isso na maioria das semanas e uma tarde com cirurgia. Olha, você tem um bom movimento cirúrgico. Tenho. Eu gosto muito de cirurgia. Eu sempre digo para os meus pacientes que a parte mais divertida e gostosa do meu trabalho é a parte de cirurgia. E Ah, que eu eu acho. espero que eu consiga ficar 2 tardes de cirurgia semanais, sabe? Porque a partir daí eu me divirto mais. É o que eu mais gosto de fazer, a Você parte de mais cirurgia. gosta de fazer. Então, e você não gosta de estética? De Não, cosmetria? não. Porque o perfil do paciente é completamente diferente, né, Ana? Eu não gosto de estética. Eu até no começo, eu tenho 22 anos de formada. No Tá. começo, eu fiz algumas coisas, trabalhei com laser, fiz muita toxina, não gostava de preenchimento, nunca gostei. Tá. Fiz alguns, mas parei. E aí eu realmente, agora eu já indico para alguns colegas a parte estética, sabe? Eu não gosto. Você prefere Eu não gosto de fazer, cirurgia né? e de clínica. Olha, eu acho
vou te falar uma coisa. Existe uma coisa chamada posicionamento de mercado. E a gente, como médico, a gente precisa Sim, se posicionar no mercado. E esse posicionamento de fazer cirurgia dermatológica é um excelente nicho, sabia? Porque a maioria dos dermatologistas não domina a cirurgia dermatológica. Você sabia disso? sim. Eu sei, eu Então, nunca tinha pensado nisso em relação à minha escolha como cirurgiã. sim. Então, eu diria para você o seguinte: é, o, a maioria, existe uma lacuna. Primeiro que existe uma lacuna na formação do médico dermatologista. Então, muitos residentes terminam a residência ou estágio e não dominam a cirurgia dermatológica, sabe? Isso é uma grande falha na formação. E aí, o que, que acontece? A maioria, quando termina e entra no mercado de trabalho, não se sente seguro para fazer cirurgia dermatológica. E eu recebo muitos alunos aqui também, no meu curso online também. E quando eu estava na residência lá na dermatologia, que eu fui preceptor durante 25 anos, eu recebia muitos convites para dar aula, né, para ensinar a cirurgia dermatológica, mas eu não tinha tempo para ir até lá, porque eu tinha muitos afazeres. Mas eu percebia que existia uma grande dificuldade na realização da cirurgia dermatológica por esses profissionais. Então eu vou te dizer que você está num nicho muito bom. Então me conte um pouco como que foi essa sua trajetória, né? Que você falou que gosta mais de cirurgia dermatológica do que cosmetria. Como que foi isso? Enfim, eu passei eu atendia de todos os tipos de pacientes e tal. Uhum. Atendia muita estética também. Eu diria que o público exigia da dermatologista da cidade, que era eu, lá Tá, em Marabá, que eu cuidasse também da parte estética. Então, foi uma exigência muito mais externa a mim, porque o pessoal pedia e eu tentava cada vez mais e melhor fazer, né, os tratamentos lá. Mas eu me sentia muito mais realizada com a parte clínica e cirúrgica. E a cirurgia era, para mim, a parte onde eu me sentia melhor, realmente. que você Sabe? gosta mais. Eu gosto mais, eu me sinto realmente é, muito mais à vontade, muito mais feliz num dia em que eu faço cirurgias do que quando existe uma demanda de estética, sabe? Tá, A parte de sim. estética, para mim, é algo que me consome mais, demanda mais energia, mais consciência. Eu acho que relaxado. A cirurgia dermatológica, apesar de toda a técnica envolvida, mas é algo que eu faço com mais fluidez, com mais prazer, Você se sente mais realmente. realizada na cirurgia dermatológica, não é? É, sabe? Muito mais. É o melhor dia da semana quando eu vou fazer cirurgia. Que Verdade é essa. legal, eu fico Meus feliz. pacientes, porque eu sempre digo para eles, eu, eu amo cirurgia, eu tô aqui fazendo feliz da vida sua cirurgia. Eu Ótimo, adoro. excelente, parabéns. E vou te falar, eu estava falando isso, que na formação dos dermatologistas, né, quem trabalha na área da dermatologia, existe uma falha muito grande em relação à formação cirúrgica. E quando eu era preceptor lá, eu fui preceptor de cirurgia dermatológica durante 25 anos, no Serviço SUS São Paulo, que é lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos. Então, eu percebia muito essa dificuldade e comparava muito com os outros serviços, porque lá com a gente, os residentes passavam 3 anos na cirurgia comigo e com outros. Nós tínhamos lá 2 ou 3 cirurgiões plásticos, mais um cirurgião, um dermatologista que fazia cirurgia dermatológica. Então, a formação cirúrgica dos nossos residentes já era muito diferenciada. E aí eu recebia muitos convites para dar aula e cursos em outros serviços, mas eu não tinha muito tempo, porque eu era uma pessoa muito ocupada, né? Sou ainda. Mas enfim, eu não tinha muito tempo. E aí eu me aposentei o ano passado no SUS. Então, por isso, na verdade, no ano retrasado, em 2019, eu senti muita falta dessa questão do ensino.
E por isso que eu acabei criando esses cursos. O curso Hands-On, que é aqui na minha clínica, e o curso online, que acontece, o curso de cirurgia dermatológica online em 5K. São 85 videoaulas que eu falo desde a implantação do consultório, a técnica cirúrgica e também a questão da gestão da carreira e também do consultório. E o objetivo desses meus cursos é justamente fazer com que vocês dominem a técnica cirúrgica e também a questão de agregar valor aos atendimentos, às cirurgias, para poder cobrar de forma digna, né? Eu vou pedir para o pessoal da tecnologia para baixar o volume aqui do Facebook e do YouTube, porque está dando aqui um eco. Então, eu vou pedir que abaixem aqui no meu computador, por favor, o volume do meu computador. Então, você que gosta da cirurgia dermatológica, eu vou te dizer uma coisa. É um mercado muito pouco explorado pelos médicos. Todo mundo corre atrás dos procedimentos estéticos, da cosmetria. Então, aquele médico que vislumbrar esse mercado, e eu percebo que você tem muito disso, de gostar da cirurgia dermatológica, invista, porque com certeza na sua região você deve ser uma das poucas médicas que faz esse tipo de cirurgia e muito bem feito. Então, invista nessa área. E uma das formas de você se tornar uma médica conhecida, cirurgia dermatológica, é se utilizar das redes sociais. E é praticamente gratuito, né? Todo mundo, você pode ver, você chega num lugar, até num restaurante, está todo, olha lá, a Aparecida disse que você é uma excelente profissional, tá vendo? Parabéns. Ela é minha paciente querida. Ah, que bacana, tá vendo? Isso é um grande reconhecimento. Então, quando você chega num restaurante ou em algum lugar, você chega no aeroporto, tá todo mundo sentado, tem um telão enorme lá, ou às vezes várias televisões fazendo propaganda. Sabe onde que as pessoas estão olhando? No celular, nas redes sociais. Então, invista, tá? Nas redes sociais. É uma forma de você se posicionar no mercado, é uma forma das pessoas te conhecerem como uma cirurgiã dermatológica. Mas me conte uma coisa, quantos por cento então? Então você já entendeu que é um nicho pouco explorado, que a maioria dos médicos dessa área não domina e às vezes não gosta ou não domina, então não tem experiência, acaba não atuando muito. E todo mundo está lá na briga da cosmetria. Então, e outro detalhe que eu não falei aqui, hoje existe uma grande preocupação da invasão da medicina pelos profissionais que não são médicos, né? E na cirurgia dermatológica nós não temos isso, porque esses profissionais não fazem cirurgia dermatológica. Então, fica todo mundo na briga da toxina, na briga do preenchedor lá, inclusive com os profissionais não médicos, e às vezes entra numa briga de preço, isso é péssimo para o mercado, é ruim para todo mundo, inclusive para o paciente, porque cai a qualidade do atendimento, e você vai ficar nadando de braçada na cirurgia dermatológica. Então, invista nessa área, porque você gosta, você já tem muita experiência, então invista nisso e, sobretudo, utilize as redes sociais a seu favor, porque as redes sociais vão te ajudar muito, entendeu? Mas me diga assim, Investir nisso. Até agora cheguei a engrenar essa exposição profissional, sabe? Raras vezes eu fiz alguma coisa nesse intuito de explorar a rede social para me expor como, como dermatologista ou como cirurgiã dermatológica, entendeu? Vou sim, olhar para isso melhor. exatamente. Hoje, melhor do que você investir em propaganda de televisão, rádio, revista, é você usar a rede social, porque está todo mundo lá, todo mundo na rede social. Então, você precisa, na verdade, as postagens, elas servem como um chamariz para o seu paciente. É uma forma dele te conhecer. Você usar as hashtags. Então, quando você começar a postar conteúdo de cirurgia dermatológica, automaticamente vai começar a drenar paciente de cirurgia dermatológica para você. Entendeu? Então, utilize essa ferramenta a seu favor. Existem técnicas, na verdade, existem várias páginas no Instagram que ensinam a fazer isso. Como você fazer com que a sua página tenha uma visibilidade maior na área de atuação que você quer. Então, se você quer uma audiência, você quer pacientes para a cirurgia dermatológica, comece a fazer posts de conteúdo de cirurgia dermatológica. E posts que gerem conexão com a sua audiência. Entendeu?
Então, comece a fazer isso. E, assim, quantos por cento você diria que das suas cirurgias você faz particular, de forma particular, e quantos pelo convênio, em porcentagem? Uns 20% particulares. Ótimo. Então, você vai começar a aumentar essa porcentagem, não é? Uhum. Então, você precisa Eu- aumentar. Começar a aumentar e focar no paciente particular, né? Você sabe que o convênio paga pouquíssimo. Então, se bobear, você acaba ficando no prejuízo, sim. não é? Até. Então, é importante você focar no paciente particular, tá bom? E aí, utilize então a rede social. Você precisa estar no Instagram, no Facebook e também no YouTube. O YouTube são só vídeos, então você vai falar, meu Deus, mas como que eu vou gravar vídeo? Eu não tenho coragem. Comece. O vídeo só vai ficar bom lá pelo 20º. Só que você só chega no 20º se você começar. É, Então, se você não começar, não adianta. Você não chega no 20º. E os primeiros serão horríveis, péssimos. E é assim mesmo, é natural. Então, comece, porque tem uma outra coisa. A frequência leva à excelência. Entendeu? Então, comece a fazer e não pare. Faça sempre. Importante no Story, postar todo dia, umas 3 vezes ao dia. E no sim. feed, pelo menos 3 vezes por semana. Você vai ver o resultado que vai dar. Eu tenho 2 páginas, na verdade. Essa página da cirurgia dermatológica, que é para médicos, e o outro Sim, público, que são os meus pacientes da cirurgia plástica. Então, é uma outra página. E sim. eu tenho muito resultado. Tanto que você não me conheceu pelo Instagram, Foi. exatamente. E eu atendo muitos pacientes que vêm pelo Instagram, da outra página. Sim. Inclusive pacientes que vêm do exterior, sabia? Interessante. Sim, eu recebo pacientes da Europa, dos Estados Unidos, que acabam Aham. me conhecendo pelas redes sociais. Então, eu sugiro fortemente que você invista, porque é uma ferramenta praticamente gratuita. Eu digo Sim. praticamente porque existe a possibilidade de você patrocinar o seu post, né? Sim. Porque o Instagram, as redes sociais, elas são uma empresa, então elas precisam ganhar dinheiro. E eles É. mostram os seus posts só para 3% da sua audiência. Então, se você quer mostrar para mais pessoas, você precisa pagar. Mas precisa pagar muito. Então, às vezes o médico fala assim, eu preciso contratar uma agência de publicidade. Aí você vai gastar dinheiro, vai pagar, e a agência ela não consegue gerar uma conexão entre você e a sua audiência. Entende? É, não consegue imprimir minha personalidade, né? Exatamente, a sua personalidade. Então você tem que fazer isso, você mesmo. Sim. Entendeu? E que mais? Tem alguma dúvida a mais que eu possa te ajudar? É, na verdade, eu queria fazer uma pergunta técnica Pode fazer, so- várias. sobre queloides. Sim. Como é que o senhor é, lida com aquele paciente que tem muita tendência queloide, que gostaria de melhorar uma cicatriz e você aborda cirurgicamente e aguarda fazer uma infiltração depois? Como que é a minha abordagem, né? É, Ó, se o paciente já vem com um quadro de queloide mesmo, tem aqueles pacientes que têm vários queloides, né? Fazem, por exemplo, uma acne e a cicatriz da acne vira um queloide horrível, né? Eu já vi muito. Então, é, esses casos eu não recomendo cirurgia, porque cada cirurgia vai ser um queloide. tem um Então, queloide ali. nesses casos, infiltração com triamcinolona, tá? Sim, Eu faço assim. Mas assim, por exemplo, faz de conta que você fez uma cirurgia. Então, diferente do paciente que já chega com queloide para você, você vê aquele paciente que tem tendência, às vezes eles têm aquelas foliculites, né? é, Queloidianas horríveis. Aquilo nem eu acho muito difícil operar e ter bom resultado. Pode acontecer de recidivar. Mesmo fazendo beta-terapia, mesmo fazendo infiltração de corticoide, a chance de recidivar é muito grande. Talvez uhum, valesse a pena fazer uma exérese parcial, tirar uma parte e falar, vamos fazer um teste para ver se você evolui bem. Caso você evolua bem, a gente faz o restante. Do que você sim, fazer tudo de uma vez e aquilo recidivar e ficar pior do que estava, sim, não é? Então é melhor você ir devagar. Queloide é uma coisa, como que eu diria assim?
imprevisível. É. Pode evoluir bem, mas pode evoluir muito mal. Então, é importante que a gente vá devagar. Uhum. Eu fiz uma recentemente. Eu estou esperando o retorno da paciente que tem aquele queloide do brinco na orelha, aqui na Sim, no parte mais lobo da alta. orelha, mas eu era aqui em cima. É, outra. É. Tá. Você fez uma Aí exérese? eu fiz exeres e deixei por segunda intenção. O que eu comentei naquele dia sobre o TBC na orelha do seu paciente, Sim, lembro. não. Eu fiz porque naquele dia eu Ah, foi havia. aí que nesse caso não deu para fechar. É isso? Não tinha como fechar, porque era aqui no Ah, não lobo tem, inferior, não não tinha como fechar. tinha, sim, não tinha elasticidade da pele para você dar ponto, não é? É, exatamente. Aí eu deixei por segunda intenção e Sim, estou aguardando a paciente voltar, tá ótimo. Gente, eu sabe? vou pedir Aí, sim, vou pedir novamente que vocês compartilhem essa live com os colegas, né? Ali no aviãozinho ali embaixo. Compartilhe com os colegas que a gente vai falar de um assunto bem interessante agora, que é queloide e cicatriz hipertrófica. E apertem também o botãozinho do coraçãozinho ali à direita embaixo, para que o Instagram avise outras pessoas que essa live está acontecendo. Então, assim, se por acaso o paciente ele já tem aquele monte de queloide, infiltração de corticoide. Eu acho que até, Ana, que vale a pena a gente sempre começar com um tratamento conservador. Porque, uhum, às vezes, a gente começa já com uma cirurgia e o queloide pode recidivar. E aí o paciente pode não gostar muito do resultado e, às vezes, cobrar de você isso. Então, eu sugiro sempre começar com tratamento conservador. O paciente veio com queloide, eu começaria infiltrando e ver como ele evolui. Muitas vezes, ele evolui muito bem e o paciente fica feliz. E aí, às vezes, pode vir aquela questão assim da precificação. Porque você vai fazer uma infiltração, mas e aí quanto que isso vai valer, né, também? Então, por isso que eu falo, de forma particular, você pode cobrar a infiltração um valor adequado que cubra aí as suas despesas, tá? Bom, se eu vou fazer uma cirurgia, se eu fiz uma cirurgia, eu vou discutir cada caso separadamente. Então, eu fiz uma cirurgia, tirei um lipom cisto epidérmico e o paciente, por isso que eu peço para o paciente voltar. uhum, Então, ele volta para tirar os pontos e depois ele volta, se é um paciente particular, ele volta daí uns 2 meses para ver como que a cicatriz está evoluindo. E é assim que eu faço com as minhas cirurgias plásticas, para que o uhum. paciente não volte aqui já com uma cicatriz horrível, né? Um queloide enorme. Então, a Sim. conduta assim precoce é super importante no queloide na cicatriz hipertrófica. Então, Uhum. eu vou acompanhando o paciente. Em 60 dias eu vejo a cicatriz começou a hipertrofiar, ou assim, mesmo já de começo eu percebo que muitos médicos que trabalham na cirurgia dermatológica já têm uma vontade assim de tratar a cicatriz, mesmo que ela não tenha nenhum problema. É uma cicatriz normal. Muitas vezes eu vejo que o pessoal já começa a fazer laser, já começa a querer infiltrar alguma coisa. Então, eu acho que é melhor uma conduta expectante de início, né? Aí eu vou observando. Deu uns 2 meses, eu vejo que aquela cicatriz começou a hipertrofiar. Eu não sei se ela vai ser uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, né? Porque a diferença entre as duas cicatrizes é que a cicatriz hipertrófica ela tem uma tendência à regressão espontânea e ela se mantém na cicatriz, nos limites da cicatriz. Ela não tem um aspecto tumoral, igual o queloide. Por exemplo, o queloide ele ultrapassa os limites da cicatriz e começa a ter um crescimento descontrolado e até às vezes tumoral, né? Então essa é a diferença. E a cicatriz hipertrófica não, ela se limita à cicatriz e ela tem uma tendência à regressão espontânea. Então a cicatriz hipertrófica, ela provavelmente vai evoluir dentro de um ano espontaneamente. Pois bem, Sim. eu percebi que aquela cicatriz começou a hipertrofiar. Eu não sei se ela é uma cicatriz hipertrófica ou se ela é um queloide, né? Sim. Então, de início, eu começo. A doutora Ana está aí ainda? Estou, tá me Ah, então ouvindo? tá bom. É Tô porque ouvindo. travou A minha imagem, imagem, não sei por a quê. imagem congelou um pouco, né? Mas você está me ouvindo? Estou. Ótimo, perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Aquela cicatriz que começou a hipertrofiar, eu vou. Não sei se ela vai evoluir para um queloide ou se ela vai ser só uma cicatriz hipertrófica. Então, de início, eu peço para o paciente aplicar gel, sabe? Pode ser Contractubex gel, pode ser Quelocote, pode ser Schematics, qualquer um desses géis. E o paciente vai fazendo uma massagem, aplicando o gel e fazendo uma massagem.
Essa massagem, ela é isquemiante. Então, ela faz uma isquemia. Por isso que eu não sei até que ponto realmente é o gel que faz aquela cicatriz regredir, ou a cicatriz ia regredir de qualquer forma, porque a cicatriz hipertrófica, ela tem tendência à regressão espontânea, né? Ou se é um efeito do gel mesmo. Mas a massagem tem um efeito isquemiante que ajuda na regressão dessa cicatriz hipertrófica. Pois bem, eu começo assim e peço para o paciente voltar daí uns 2 meses, mais ou menos. Ou ele fica assim 1 mês, 2 meses fazendo. Quando ele retorna, se é uma cicatriz hipertrófica, ela já está tendendo a regredir espontaneamente. E eu continuo assim. Mas se ela continua crescendo, provavelmente ela é um queloide. Daí o que eu faço? Eu começo a usar uma placa de silicone. Existem placas de silicone gel, elas têm menos de 5 milímetros de espessura. Ela é uma placa adesiva, assim. Sim. O paciente corta. Então, a Silimed, que é uma empresa, não tenho nenhum conflito de interesse, é uma empresa que fabrica silicone, esses silicones mamários, e elas fabricam também essa placa de silicone gel. Você corta do tamanho da cicatriz e gruda, né? O paciente retira no banho, lava a placa, toma o banho, seca e cola novamente, que a placa ela vai aderir novamente à pele. E o paciente usa o máximo de tempo possível, dia e noite, se puder, até o próximo retorno, em torno de 45 dias. E aí eu vou observar novamente como está evoluindo essa cicatriz, se ela está regredindo ou não. Então, se ela é uma cicatriz hipertrófica, ela vai começar a evoluir bem. Se ela é um queloide, ela vai continuar evoluindo mal, na verdade, né? E daí, o que a gente vai fazer? Se ela continua evoluindo mal, aí eu vou começar a infiltrar corticoide. Eu uso triancinolona. Existe o Kenalog, que ele é importado, mas está muito difícil agora, durante a pandemia, da gente conseguir. E existe a triancinolona, que vende na farmácia mesmo, você pede para o paciente comprar, ou eu tenho aqui na clínica, e aí eu vou diluir. Geralmente eu diluo 1 para 1 e injeto de forma intralesional, né? Tem que ser bem intradérmico, bem ali onde está o queloide. E daí peço para o paciente voltar mesmo, daí dá uns 45 dias. Por isso que o meu paciente que é particular, ele precisa pagar cada visita dessa. Porque senão vai ficar inviável o tratamento, né? E cada aplicação, cada procedimento, o paciente precisa pagar, tá bom? Para que não fique inviável, a gente tem os custos operacionais da clínica, a medicação que precisa ser comprada. Então, eu faço essa infiltração. No próximo retorno, por isso que eu falo queloide, eu evito de partir para a cirurgia, porque o pós-operatório, o tratamento pode ser assim bem demorado, né? E pior, pode não surtir efeito. Isso ainda é pior. Pois bem, faço lá a infiltração. O paciente volta, daí 45 dias, 2 meses. Aquilo evoluiu bem, eu acho que evoluiu bem, então eu faço mais uma nova infiltração até que aquilo regride, né? Aquela cicatriz hipertrófica regride completamente e aí eu paro o tratamento. Mas concomitantemente à infiltração da triancinolona, eu peço para o paciente continuar usando a placa de silicone, tá bom? Sim. Bom, aí vamos imaginar que eu fiz tudo isso e a cicatriz continua evoluindo mal. Ela continua crescendo. Então, ela começa a ultrapassar os limites da cicatriz e aquilo é um queloide mesmo. Bom, tentei de tudo, todo o tratamento conservador. Então, a gente vai ter que partir para a cirurgia, né? Não vai ter outra opção. Então, como que vai ser a cirurgia? Existe na literatura a descrição da remoção do queloide de forma intralesional. O que é isso? É você tirar o queloide por dentro, você deixaria uma borda do queloide, você tiraria o miolo e deixaria a borda. Eu não faço assim, não gosto desse tipo de tratamento. Por quê? O paciente ele diz assim, olha, doutor, melhorou, né? Porque estava muito grande, mas ainda tem queloide no lugar. Entendeu? Sim. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu tiro toda a lesão mesmo. Tiro tudo. Sim. Só que o paciente precisa fazer a beta-terapia pós-operatória. O que é a beta-terapia pós-operatória? Ela é uma beta-terapia de raios beta e é uma radioterapia, na verdade, perdão, de baixa penetração. Ela vai penetrar apenas 1 milímetro, 2 milímetros apenas. E ela vai destruir os fibroblastos jovens. Então, ela precisa ser iniciada nas primeiras 24 horas, 24, 48 horas. Depois desse período,
não adianta mais, porque daí a beta-terapia já não vai ser mais efetiva. Sim. Então, quando eu falo para o paciente, olha, nós já tentamos de tudo, né? Aplicamos o gel, não adiantou. Aplicamos a placa de silicone, não adiantou. Fizemos a infiltração do corticoide, também não adiantou. Agora a gente vai fazer a cirurgia. Só que para fazer a cirurgia, você vai precisar fazer a beta-terapia no pós-operatório, porque Sim. senão não vai adiantar. A chance de recidiva é enorme. E aí o paciente faz a beta-terapia durante 10 dias e tem que começar nas 24 horas seguintes. Então, operou hoje, amanhã já tem que ir para a beta-terapia. Então, se for numa sexta, se a beta-terapia não abre no sábado, então não dá para fazer na sexta. Você tem que se programar. Antes do paciente operar, ele precisa ligar lá na beta-terapia para se informar se estará aberta, né, estará funcionando a beta-terapia. E o paciente opera hoje, vai amanhã lá e começa a beta-terapia, que é feita em 10 sessões diárias. Então, o paciente vai hoje, amanhã, todos os dias, durante 10 dias. E a beta-terapia é muito simples, ela é indolor. Não sei se na sua cidade existe, deve ter, né? Acredito que tenha, ou Você... tinha. Já ouvi falar de pessoas que fizeram aqui, mas eu não sei atualmente como está, sabe? Eu vou até me informar. Isso mesmo. Então, procure na sua cidade. É bom você ter o contato, né? Para você poder indicar o paciente para onde ele procurar. E o Sim. paciente já vai lá no dia seguinte. Beta-terapia é particular para queloide. O convênio não cobre, que eu saiba. E o convênio entende que é um procedimento particular. E aí é até bom você ver se o convênio do paciente cobriria queloide, porque talvez também não cobrisse. Talvez ele entendesse que fosse um procedimento estético. Então é bom você ver tudo isso no convênio, para daí você já começar a separar os procedimentos para você fazer de forma particular. Sim. Tá bom? Pois bem, o paciente vai fazer lá a beta-terapia 10 sessões. E você pode também, logo que finalizar a cirurgia, fazer uma infiltração da triancinolona na própria incisão ali, nas duas bordas, sabe? Onde você tirou lá, infiltra o triancinolona numa borda e na outra e faz a sutura. E Sim. depois o paciente começa com a beta-terapia. E aí, Aham. vamos aguardar, tomara que evolua bem e que o paciente fique bem e não tenha a recidiva do queloide. Mas Ela pode dadas, né? falar. Pode acontecer de haver a recidiva e que a gente tem que acompanhar a sequência. Porque Exatamente. eu explicitei, olha, eu posso tentar fazer um procedimento cirúrgico para a gente ver como é que fica a nova cicatriz. Pode ser que recidive, mas se recidivar, a gente vai fazer o tratamento clínico, com infiltração, com o que tiver, com o que eu tiver à mão, né? Sim. Eu só faria uma observação que eu acho que eu teria começado pelo tratamento conservador. Você falou, você falou. Vai tentando sempre pelo mais simples, porque às vezes depois da cirurgia pode não ter bom resultado, né? E sempre bom isso mesmo, o paciente de queloide avisar, olha, é uma coisa imprevisível. Uma Pode tentativa. É uma tentativa, nós vamos tentar. Você aceita? Aí o paciente geralmente ele diz, sim, doutor, eu aceito a tentativa, ciente de que possa não ter resultado, né? O resultado positivo. Então, por isso que sempre o queloide eu começo com esse tratamento conservador. E dependendo da situação, por exemplo, paciente com foliculite queloidiana, assim, aí eu já nem faço cirurgia, porque eu sei que ali a recidiva é certa. Então, eu encaminho, eu não faço, como eu sou cirurgião, eu não faço, mas você pode fazer, que seria a crioterapia, né? Sim. Lá na residência, a gente não, os dermatologistas tinham experiência, muita experiência em fazer a crioterapia para queloide. Então tinha uma ponteira específica, um tempo específico para fazer a crioterapia, a criocirurgia. Daí aquela lesão, então, só que acontecia assim, uma necrose do queloide. Prose aí. E aí, mas às vezes tinham excelentes resultados. Então, vale a pena você também experimentar fazer isso para aqueles queloides mais rebeldes, né? De mais difícil tratamento. Daí vale a pena. Ah lá, a doutora Ludmila Cardoso acabou de comentar que é a crio de contato. Depois anote aí, Ana, o Instagram da doutora Ludmila Cardoso. Ela é a dermatologista que atende aqui na minha clínica. Ela foi minha aluna na residência de Hã? dermatologia
e ela tem também experiência. Ela pode te esclarecer como que era feito lá, tá bom? Aham, E eles tinham bastante experiência em fazer crio para queloide, viu? Vale a pena. interessante. Ok, muito bom. E aí me conte mais da sua vida, eu quero saber como que é a sua experiência lá. Então, os dias que você não atende, você atende junto, convênio com particular, então, na verdade? Eu estava escutando a sua live apresentada antes da minha Sim, e a sua dica de deixar separado é interessante. exatamente, porque você vai ter que dar mais atenção para esse paciente, sabe? A consulta tem que ser uma consulta de 1 hora, não dá para atender o paciente particular numa consulta parecida com a de convênio, É, porque o paciente ele não vai aceitar isso, né? é. Quando Então, eu saí da minha vida marabaense e voltei para a minha vida natalense, eu sim, senti muita dificuldade em entrar no ritmo de atender convênio, porque eu tinha o ritmo de atender particular. tá. E é muito mais cuidadoso, muito mais demorado, uma entrevista mais completa. A gente acaba conversando sobre assuntos pessoais do paciente. Isso aí é muito saudável para a relação médico-paciente, né? E Isso eu tinha, agrega, sabe, isso agrega valor ao seu atendimento, sabia? exatamente, eu sei demais. A questão é o volume, o tempo que a gente precisa fazer muitos pacientes quando a gente atende convênio. Realmente, isso aí é a maior realidade. Por isso, tanta necessidade, a vontade de voltar a atender particular. Para a Olha, gente. a doutora Ezequiane, ela é minha aluna do curso online e ela é de Hum. Marabá. Olha Ah, pronto. que Eu legal. não lembro do nome da pessoa, não sei se eu conheço ou se eu conheci na época, mas não, pelo nome eu não lembro. Sim. Não sei se ela me reconhece, sei lá. Eu, quando eu atendi em Marabá, eu acredito que muita gente me conhecia, porque era uma das únicas dermatos, entendeu? Sim. Realmente eu não sei. E aí, o que que eu ia te falar? Você percebe que você trabalha demais, né, quando atende convênio e tem pouco resultado, não é? No final das contas. Eu vou fazer a minha estratégia para fazer um balanço melhor disso. Exatamente. A doutora Ezequiane falou que chegou há pouco tempo em Marabá, que ela está Ah, começando a pronto, carreira dela lá. Já ouviu? pronto. Olha, ela ouviu falar de você sim, viu? Que você é muito boa. Parabéns. E lá em 2010, E olha que você saiu faz tempo, deixou saudades em Marabá, viu? eu acho que sim, eu acho que sim. Eu gosto muito de lá, assim, nesse sentido, minha carreira lá foi muito boa. Ah, muito bem, parabéns. Então, eu vou te dizer que você deve então investir, porque é uma área, como eu disse, muito pouco explorada pelos médicos, a área da cirurgia dermatológica. Você tem muita habilidade e experiência, então eu acho que você deve investir muito nisso. Aproveite as redes sociais para a seu favor, né? Porque através das redes sociais vocês chegaram até mim, a doutora Ezequiel também é minha aluna, você é minha seguidora, a gente já se falou algumas vezes. Então, para você ver o poder que a rede social tem. Então, É, não perca essa oportunidade, né? Você não precisa gastar dinheiro. Você consegue de forma orgânica, a gente diz orgânica, sem pagar, sem investir nada em publicidade. Você consegue atrair pacientes para o seu consultório, né? E, e faça isso. Não deixe de investir no paciente particular. Eu vou te contar só uma história de uma aluna minha aqui do curso Hands-On. Ela trabalhou a vida inteira dela, acho que durante 20 anos, atendendo um convênio. Aqui eu não sei na sua região como é, mas aqui tem um convênio que domina. Depende da região, tem região. Por exemplo, São Paulo tem uma grande quantidade de convênios. O interior, depende de cada região, é um determinado convênio. Então, na região dela, era um convênio que dominava lá e ela atendeu durante 20 anos esse convênio. E esse sim, convênio era como se fosse uma cooperativa, então ela teve que pagar para entrar,
e ela teve que pagar para sair. Daí ela fez as contas desses 20 anos, quanto ela pagou para entrar, quanto ela pagou para sair e quanto que ela ganhou nos 20 anos. Você sabe quanto que ela ganhava por dia que ela fez as contas de atendimento? Ela ganhava R$ 80. Então, você imagina que uma médica atendendo, às vezes o dia inteiro, ou né, as consultas, receba R$ 80 por dia. Deus me livre. E aí você contrata, às vezes, uma pessoa, não tem nada, não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, né? Porque todas as profissões são nobres. Mas se você contrata uma pessoa para limpar a sua casa, muitas vezes ela não vai aceitar R$ 80. É. E a médica, imagina a nossa formação, né? Quantos anos de investimento na nossa formação e o tamanho da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros e para ganhar R$ 80 por dia. Então, é isso que eu falo para você. Invista nos pacientes particulares, comece a elaborar estratégias para você aumentar o fluxo de pacientes particulares, porque são eles que dão liberdade para a gente, qualidade de vida. Não é? Exatamente. Mas, enfim, então eu queria te agradecer a sua participação. Eu adorei, quero te conhecer, quero te conhecer pessoalmente. Adorei conversar com você aqui, também no direct, que a gente sempre se fala lá. E estou sempre aqui à disposição, tá bom? Certo. Eu que agradeço, doutor Ed, a oportunidade dessa conversa, troca de experiências. Eu aprendo muito com o seu, o seu conteúdo, né? Obrigado. Produz nos ensina muito, né? E é isso. Eu vou seguir lhe acompanhando, aprendendo com o que você ensina e tal. E a gente, se Deus quiser, breve, eu estarei aí fazendo o seu curso Hands-on, porque eu acredito que tenho muito a aprender. Tá ok, então. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que estiveram aqui na live. Então, gente, até mais.